Janete era arquiteta por formação, mas desbravadora, empreendedora e revolucionária por talento e vocação. De nascença, como diriam em sua terra natal. Deixou de ser pessoa e virou adjetivo. Para ser Janete, é preciso ver e viver os espaços, os traços, os ambientes, os sabores, os costumes, as pessoas e o mundo com os olhos que se derramam e absorvem por essência. Ser Janete é ser um pouco Vitalino, Irineia, Ana, Nuca, Galdino. Ser Janete é ser Tomiotaki, Eduardo Suede e Roberto Buller Marx. Ser Janete é ser barro, madeira, palha, ferro, pedra, tela, pano e vidro. Ser Janete é ser um pouco Piauí e um pouco Europa, sabendo que o Piauí precisa de mais espaço. Janete também é verbo, no presente e no futuro, nunca pretérito. Porque tudo ficava muito ao redor, assim, no entorno dela, mas porque assim, era uma atração, era um centro, né, gravitacional muito grande, entendeu? Quando ela chegava num ambiente, num vernissage, num ambiente qualquer, as pessoas se voltavam, porque ela era uma mulher bonita, ela chegava, né, toda... E além da beleza física, ela tinha uma beleza espiritual, ela tinha uma coisa que um magnetismo, as pessoas ficavam atraídas por ela, não precisavam nem conhecer. Aí depois, quem é Janete Costa? Tá. E as pessoas começavam a cair a ficha, mas ela era assim, onde ela chegava, no ambiente que ela chegava, iluminava. Era como se você abrir uma janela pela manhã, o quarto está na penumbra, quando você abre, entra aquela luz. Era impressionante isso. Ela pensava muito e agia muito mais, né? E delegava e dava autonomia, que eu acho isso fantástico, sabe? Ela dava autonomia a quem estava perto dela. E essa autonomia vigiada que eu acho fantástico, sabe? Ela sabia exatamente o que queria, ela ia capacitando, ia falando com poucas palavras e muitos gestos. Eu fico logo apaixonado pela figura dela, pelo carisma, pela energia que ela empregava em tudo que fazia, no entusiasmo. Eu me lembro que foi difícil acompanhá-la durante uns 4 ou 5 dias, porque muito cedo ela já se apresentava pronta para o trabalho, para sair de casa. Nos levou a Paraíba para conhecer aquela casa do artesão que ela tinha acabado de concluir em João Pessoa. E assim por diante. Não parava, a Janete não parava. Era de manhã a altas horas da noite, propondo muitas atividades. Então isso, esse entusiasmo, vivacidade, que é o que a gente mais precisa, né, dessas pessoas que incentivem a gente. Ela tem essa cara sempre gentil, mas ao mesmo tempo muito forte, muito pontual, né? Sem meias palavras, falava direto olhando no teu olho e direta com as pessoas, sabia enxergar o potencial das pessoas assim muito rápido, a índole das pessoas, ela sabia também na hora e acertava quase sempre. Uma inteligência emocional muito forte assim, né? E ela era tão envolvente, e quando ela fazia assim, ela testava a sua capacidade, ela mostrava que você podia ir mais à frente, mais no fundo, porque ela não perguntava
será que você sabe fazer isso? Ela dizia, eu estou precisando disso, vá atrás de quem faz isso e resolva. Aí desenhava, dava as dimensões que ela queria e acabou-se. E você não tinha como dizer não, nem como voltar atrás. Você ia-se embora e ia resolver. Eu diria que essa questão muito de uma arquiteta que tem essa generosidade tropical. Os trópicos, ele quase que exige uma postura de generosidade para poder conviver e transformar. Janete tinha essa ação de juntar várias pessoas, de reunir pensamentos diferentes, de discutir, não é? De congregar, né? Em locais de muita animação. Não é? Ela transformava aquele debate numa alegria. E a Janete tinha isso também, ela também era meio gourmet, fazia aqueles jantares fantásticos, improvisava tudo, dava tudo certo, tinha essa energia, né, que chegava assim. Fazer um jantar amanhã, dizia quando você queria viagem, fazer um jantar, chamava vários amigos, e era aquela improvisava o que tinha, ela fazia aquelas coisas acontecer. Então era muito incrível essas festas que ela sempre fazia, juntar todo mundo. E esse aglutinador não só profissional, mas também social. O que ela me ensinou? Se a pessoa ainda não entende, você tem que de algum modo colocar para ela ali, de algum modo empurrar, né, isso daqui, né, forçar um pouco assim e tal, né. Ela tinha uma frase que eu adorava, era tipo, que tem um pouco a ver com isso, que era tipo, ela sempre falava isso para mim, eu não gosto, mas é porque talvez ainda não entenda. E entregava e botava na mão e confiava. Então, a confiança dela era tão grande que aí a gente procurava fazer, não 100%, mas 1000%. Porque aquela confiança era tão grande que deixava a gente sem a menor condição de dar errado. Tinha que dar super certo. E as coisas foram dando certo exatamente por isso. Ela é impressionante como ela tinha esse dom, essa destreza de mostrar, com poucas palavras, mostrar um caminho bom para a pessoa seguir, né? Ela era muito treinada nisso, tinha um olhar muito poderoso. Então, ela, em pouco tempo, ela dava um norte para a pessoa e a pessoa seguia aquilo e se dava bem. Dá. Que nada, você tem fonte inesgotável. Então você não pode ter medo de falar as coisas, você não pode ter medo do que você vai fazer, você tem que ter a coragem de fazer. E você tem que ir fazendo, porque quem tem ideias, quem consegue saber fazer, vai sempre fazendo diferente, está na frente. Então você não tem medo de se expor, de expor as coisas e você encontra sempre a saída. Isso ela era mestra. Apressada, ela era urgente em tudo, sabe? Mas de repente ela parava e fazia aquelas coisas, como eu assisti muitas vezes, numa feira, imagina, feira de arte popular, é muito complicado, porque são milhares de itens, a pessoa vai parando nos estandes, ela parava. Então, eu me lembro muito bem quando ela parou no estande comigo, eu fui visitando a Arte Nó, que tem aqui em Maceió, e aí parou no estande da Dona Irineia, que ela não conhecia na época, ela ficou louca pelas cabeças da Dona Irineia, e aí ela parou realmente, e demorou um tempão, pegando nas cabeças, começando com a Dona Irineia, já melhorando o trabalho da Dona Irineia, já falando algumas coisas para a Dona Irineia. Então ela estava dando consultoria, onde ela passava ela dava consultoria. Isso é incrível, né? Então, era uma agitação, né? Porque ela só andava correndo. Ela era muito urgente, porque ela tinha muitas coisas para resolver num dia, e o dia ficava curto, então ela saía, chegava, corria, ia para um lado para o outro, era como uma como eu citei também, era como um beija-florzinho. O beija-flor chega na flor, vai embora, pronto, era assim. A Janete era muito rápida, agora muito eficiente. Mas ela era incrível, tem muita história, muitos momentos importantes. Só para mostrar assim um pouco como ela era
poética, né? Eu sou muito calmo. Uma vez a gente se encontrou em Paris, a gente se encontrou no Museu Louvre com o Bolsonaro, eu estava com o Bolsonaro da harmonia e eu chamei Janete, pessoal, vamos fazer uma, a gente vai descer agora, vamos descer o canal São Martin de barco no riozinho até chegar ao rio, né? Isso aqui ficar sentada no barco e não passar, eu vou ver essas exposições, os museus e tal, não é assim, né? Ela é leve, ela tem esse lado. Você seguir o passo dela era muito difícil. Eu acho que a Janete tem uma visão, né, artística, né, fantástica, assim, que ela vê as coisas, né? Então, tanto a arquitetura, a ambientação como o paisagismo, ela conseguia identificar o que era arte, o que tinha potencial plástico, que tinha, né, em todos os cantos. E eu acho que daí ela trabalhava, né, com o Lemanso, muito mais plantas no sítio e tal, e tem esse domínio total das plantas da vegetação. E os arranjos florais, né, que o Lemanso também fazia, os arranjos fantásticos, a Janete também estava nessa integração com o Lemanso, nesse arranjo, né, discutindo plantas e tal. Ela fazia os arranjos florais lindos, né, a Janete, né? Mas a questão mesmo emocional, de lidar com as pessoas, de todo mundo é importante. Todo mundo, qualquer pessoa, mendigo na rua, ao, sei lá, o cara mais rico do mundo, mesma coisa, tá tudo no mesmo patamar para ela, né? Esses foram os ensinamentos bons que ela me deu, tratava todo mundo igual, assim, e tal, não tinha essa não, e também, tinha você via essa devoção também de todo mundo com ela, né, e tal, né, incrível como ela conseguia juntar todo mundo, né, assim, né. Então, essa coisa, essas barreiras, assim, ela passava muito facilmente, sabe? Você via quando ela montava uma exposição grande, não sei o quê, muitas vezes, eu vi várias vezes ela fazendo isso, ela perguntava para a faxineira o que ela achava. Quando acabava de montar, tinha que limpar, estava a faxineira lá limpando, ela chamava assim, por favor, o que você acha da exposição? E ela mudava alguma coisa, eu já vi ela mudando coisas, porque a faxineira não gostou. Tipo assim, porque era o olhar leigo, né, que é importante também, né? E ela sabia ter esse respeito, entendeu? Ela me ensinou vamos dizer, mais ou menos isso, a catar pérolas nos entulhos. Ela tinha, eu consigo hoje, não sei se foi ela que me ensinou, mas ela me deu um toque. A minha alma é muito parecida com a dela, o meu jeito de olhar é muito parecido com a dela, mas eu acho, como eu era bem jovem na época, e ela me fez isso, então hoje eu consigo ir no lugar tumultuado de coisa, que eu consigo pensar aquilo, até coisa que está debaixo de não sei onde, eu consigo ter aquela visão geral do que é bom. O que é bom para mim pode não ser bom para você, tá? Mas ela me ensinou também a colecionar. Quando ela dizia assim para mim, Maria Amélia, quando você você achar bonito um candeeiro, não compre um candeeiro, compre 20 candeeiros. Você no meio do nada conseguia enxergar coisas que ninguém valorizava, coisas... Quantas vezes não achava nada? Relaxava e achava muito, e os achados eram grandes. O meu interesse em pesquisar a Janete surgiu a partir de ouvir falar da escola Janete Costa. Era uma coisa muito forte que a gente ouvia falar dentro do meio, entre os colegas arquitetos. E eu queria saber, eu queria estudar essa escola. Então a minha pesquisa, as minhas primeiras buscas eram a partir da escola Janete Costa. E logo eu descobri que essa escola ela não existia nos livros, não existiam escritos sobre essa escola. Era uma coisa não institucionalizada, a gente não tinha acesso a nenhum documento que falasse dessa escola. Então foi quando eu comecei a conversar com as pessoas que conheceram Janete
E pela força do trabalho dela, especialmente essa composição que misturava a arte popular, o artesanato, dentro de um espaço, geralmente espaços criados por Bossoi, arquitetura moderna, e com elementos de designers modernos. Janete criou uma composição que misturava esse moderno e esse vernacular de uma forma pioneira. Então, por isso que se fala da escola Janete Costa. Era assim, Janete à frente do seu tempo. Então, vamos usar a arte popular com a arte erudita. Vamos usar os materiais diferentes. Então, numa época que você ainda estava assim, muito engessada, a arquitetura vinha de uma arquitetura engessada, cheia de parâmetros, de Bauhaus, de arquitetura muito limpa. Mas Janete conseguia usar as coisas num bom desenho, numa qualidade. E o conhecimento, ela dizia uma coisa, cultura, arquiteto é cultura. Arquiteto tem que saber, porque ele tem que saber que ele vai usar. Então, Janete usava uma cadeira de Charles Imes e botava um tamborete de madeira junto. E ficava fantástico. E é isso que ela mostrou. Então, talvez o nome escola seja isso. Agora, ela mostrou a gente que se fazia arquitetura de interior. Não era decoração, era arquitetura de interior, que é diferente. Decoração, simplesmente você vai decorar. É o que se faz para um casamento, é o que se faz para uma festa, para uma recepção. Você monta um cenário. Isso é decoração. Agora, você interferir dentro da arquitetura, em função das peças de interior, você interferir na arquitetura, na estrutura arquitetônica, para entrar com armários, para você entrar com os móveis, para poder você dar o espaço necessário para uma grande mesa. E isso sempre em função das necessidades do cliente. Porque o arquiteto, naquela época, ele estava muito mais preocupado com a escultura dele do que com o uso. E Janete mostrou a importância do uso. Você vê que essa inovação dessa visão dos anos 60 e 70, hoje, que nós estamos chamando de economia criativa, a economia criativa não deixa de ser identificar, não é, através de uma visão, colocar, classificar através de uma visão, uma ação que já existe, não é? Fomentar essa ação em cadeia, não é? E Janete tinha isso. Então, ao trabalhar essa visão, ao processar lá, em um planejamento, uma organização profissional, e divulgar isso, difundir isso, isso é o que a gente entende hoje no mundo como economia criativa. E economia criativa, ela está atrelada hoje ao que entendemos da cidade criativa. Janete, ela foi vanguarda nos anos 60 e 70 dessa atitude hoje mundial, global. Na época você já vinha essa coisa mais da sustentabilidade, mais empírica, né? Você precisou o material local, a mão de obra local, começar a incentivar a economia local. Né? Então você já fazia de maneira empírica há muito tempo. Hoje isso faz parte da sustentabilidade, né? Pelo mais científico, né? Do trabalho. Vamos separar a mineral, a artesão, as coisas, material local. Então isso é muito importante, né? Esse trabalho relativo. Reconhecimento também levou ao nome do Nordeste, né? Era de Garanhuns e subir esse nome do Nordeste, colocar o Nordeste todo patamar cultural, né? Você reconhecer. Mas Janete Costa é uma das poucas mulheres que a gente ouve falar desde a nossa formação. Na verdade, na academia, na nossa graduação, a gente não tem acesso a muita literatura e nem exemplares de arquitetas. Então, Janete Costa foi uma das primeiras que eu ouvi falar e que eu me interessei pela trajetória e me surpreendi, porque eu achava que ela era uma arquiteta de interiores e descobri que ela tinha, né, esse campo de atuação expandido, que é da arquitetura, que é da arquitetura moderna, que se diz que você projeta da cidade ao garfo. Então, Janete Costa era essa arquiteta era uma arquiteta moderna.
ela tinha a abrangência de projetar desde de cenários, de exposições, arquitetura, design, e o projeto dela, que foi além, né, de que ela não era designer, mas a formação de arquitetura abrangente que possibilitou ela fazer esse trabalho importantíssimo para o nosso estado, que foi o projeto Interferências, onde ela atua perto dos artesãos, se aproximando deles, para dar sugestão de adaptação, de acabamento, de escala ou de cor, de material, para aumentar a renda desses artesãos e para esses produtos serem absorvidos por um mercado maior. Assim, levou Ivan Rezende, que é um arquiteto do Rio, assim, para o interior de Pernambuco. Assim. Ela queria que outros arquitetos fizessem esse trabalho de interferência, ela queria fazer essa ligação. Objetivamente, ela com o projeto de interferência, ela tentou unir arquitetos diretamente ao artesão, né? E às vezes de lugares distantes, né? Ela queria que... então, não era diretamente no cliente, no consumidor, mas o arquiteto em si, ele podia assim, multiplicar né, você abrindo a cabeça do arquiteto, que é um especificador, né? Ele tem muita influência, né? Ele pode também alastrar isso. Então, foi uma forma também muito inteligente de divulgar, né? E ainda continua ajudando. Em 2015 eu participei da abertura da inauguração do Museu Janete Costa em Niterói. O prefeito, na ocasião, foi quem inaugurou, deu essa homenagem para ela. Jorge Roberto da Silveira, que foi muito amigo dela. E eu comentando com minha esposa, disse, puxa vida, mesmo na ausência dela física, mas ela ainda está ajudando. Como ajudou, né? E continua ajudando, porque a influência que ela tinha sobre as grandes ambientações que ela fazia, então ajudou todo o segmento do artesanato, valorizando e naturalmente mantendo uma tradição e gerando renda para aqueles que trabalham com isso. Acho que essa valorização da cultura local, da região, de voltar os olhos para dentro do Brasil. A gente é uma cidade litorânea, mas a partir de Janete a gente volta um pouco os olhos para o interior do país, para a mão de obra popular, para o artesanato. E não foi só o artesanato, foi o artista popular. Então, que é diferente, né? O artesão, ele faz a maioria de objetos utilitários e em longa escala. O artista popular não, ele é um trabalho autoral, artístico único. Muitas vezes que não era trabalhos assinados. Então eu acho que a partir de Janete, de trazer, de deslocar o interior para a cidade, o popular para o erudito, eu acho que ela fez um papel importante. Ela é uma troca. Ela trouxe do interior, da mão de obra popular, abriu um diálogo com a elite. Isso não existia, eu acho, que antes de Janete. Então, eu acho que essa é a marca mais forte do trabalho dela. Os artesãos que não a conheceram, que sabem e assimilam essa narrativa, quando você fala sobre ela, o que ela valorizou, o artesanato, e deu esse impulso todo, então deve muito a ela. Então, essa arquitetura com a psicologia para o viver.
a psicologia do espaço para ser vivido. Então, com isso, ela educava as pessoas, ela fazia com que as pessoas que muitas vezes compravam coisas por consumo aleatório, aprender a comprar com uma visão de arte, com uma visão de investimento em obra de arte, com investimento em bom desenho, com móveis de qualidade. Porque um todo, você até os materiais. Então, na hora de você especificar um trabalho, não era simplesmente eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Vamos botar isso porque isso é um material assim, assim, assim. Você tem condições de botar, isso vai trazer um retorno, isso é um material com a vida útil fantástica e isso fica muito bonito com isso. Então, não era o bonito com a imposição de eu quero. Era o bonito. E na hora que ela dizia ao cliente, isso é isso, se usa desse jeito, coisa, ela estava educando. Ela continua me acompanhando todos os dias, todos os momentos, ela me inspira e eu tenho muita saudade dela por tudo que ela deixou, pelo que ela fez em Recife, pela sua coragem de ser, para mim ela foi a mulher mais corajosa que eu conheci. Era uma mulher que não tinha medo de homem, ela enfrentava os homens com muita naturalidade, com muita bravura. A sua generosidade era uma coisa comovente e a sua estética é inigualável. Ela realmente quebrou a estética da Casa Grande Senzala, que eram as grandes decorações de Recife. Depois de Janete Costa, Pernambuco virou uma referência nacional. Isso só ela e ninguém mais conseguiu copiar nem continuar. Eu acho que acabou. Por mais que se tente, a sua marca é única. Eu acho que era um raio de luz, um raio. Ela era realmente um raio. Ela chegava assim. Se ela estiver hoje em dia no céu, me amor por ela, essa paixão, que ela fez a diferença na vida, disso, profissionalmente, pessoalmente, tudo. Muito obrigado, Janete. Você fez muito pela arte popular brasileira. É o que eu digo sempre, quando eu tenho meus encontros com ela, que muita saudade, muita. Viva na cabeça de todos, ela tá. Tenho certeza que ela tá aqui por junto, tá olhando pra gente e tá rindo e ouvindo as nossas histórias. Porque foi uma presença muito forte. Ela continuou para sempre.